Aboru, aboiê, aboxixé, espero que todos se encontrem bem. Esse é mais um vídeo que eu vou gravar e espero que o conteúdo possa encontrar o seu ori, encontrar o seu alcance, seu coração, né? De forma firme e profunda. Hoje eu quero convidar vocês a enxergarmos os orixás como eles verdadeiramente são. Não como mitos distantes, né? Algo que a gente não consiga alcançar, nem como arquétipos congelados, né? O orixá do rio, o orixá não sei o que, a beleza, o amor, né? Isso para mim são arquétipos congelados, assim, são classificações que a gente faz muito pequenas, muito minimalistas para a grandeza da força viva que é um orixá, que são pessoas, os orixás são pessoas que já passaram por esta terra, né? E acima de tudo, se tornaram orixás, foram reconhecidas como orixás pelos seus descendentes por conta da grandeza do ori deles, quando viveram nessa terra, né? Então, por conta da grandeza dos seus feitos e da capacidade de autotransformação que eles demonstraram. E algumas das suas histórias ficaram registradas na oralidade do povo iorubá e são contadas, né, de geração em geração. Até hoje são contadas. E nós aqui na diáspora recebemos, né, partículas e partes disso e vamos tentando estudar e nos aprofundar para cada vez mais entender a grandeza dessas forças vivas que nós cultuamos. No Ixexelabá, ou seja, no culto tradicional de orixá, nós não temos uma classificação para orixá, né? O orixá que é bonzinho, o orixá malvado, etc. Enfim, porque os orixás, todos eles são como nós, né? Eles carregam dentro de si forças complementares e contraditórias ao mesmo tempo, né? E é isso que torna, o que tornou, né, um orixá uma força viva muito poderosa, que torna todos eles completos. Então, por exemplo, a gente pode falar de Ogum. Ogum é um orixá violento, muito violento, mas ele também abre caminhos. Oxum é um orixá doce da amabilidade, mas é um orixá extremamente rigoroso. Xangô é um orixá justo, ele é o rei, né? Mas ele foi um homem de paixões humanas extremas. O Batalá, o Xalá, é o orixá, né, que a gente vê como mais puro, o branco que traz a luz para o mundo, mas enquanto ser humano era beberrão, era entregue a uma série de paixões humanas também. Então, esse antagonismo que é expresso na história desses nossos ancestrais, dos orixás, mostra que um dia eles foram como nós, né? Que eles nos reconhecem e conhecem das nossas dores e também das nossas escolhas. O que faz um ser se tornar um orixá não é só o que ele fez no mundo, também a grandeza da sua cabeça, do seu ori e o próprio destino, né, que levou essas pessoas a esse status de força divina. Né? Então é por isso que a gente, enquanto cultuador, precisa aprender que o orixá, ele não escolhe nos atender, né, aos nossos pedidos, etc., por capricho, por conta das coisas que oferecemos a eles, né? Ou porque somos filhos deles, né? Como a gente se denomina aqui na diáspora. É o nosso ori, a nossa cabeça, que deve saber o que pedir ao orixá, como pedir, quando, né? E com qual propósito estamos dentro do nosso coração. Né? A gente pode precisar de coragem e pedir para algum, a gente pode precisar de se tornar mais amável e buscar isso com o Oxum, mas é só o nosso ori que vai saber nos dizer de verdade qual é o axé que vai nos restaurar. Né? E é por isso que, quando a gente faz qualquer jogo oracular, ou até mesmo nas consultas com as entidades, em outras situações, é a nossa cabeça que diz, através daquela consulta, o que de fato vai nos ajudar a nos restaurarmos.
E quando você pede, peça com consciência, né? Todo mundo que faz ebó comigo e né, para quem dá as consultas lá no terreiro, eu espero que também sigam esse exemplo, tanto as entidades do terreiro como os próprios atendentes, né, as pessoas que atendem, orientem as pessoas a não terem vergonha de pedir o que elas realmente precisam. Porque não existe um pedido mundano aos olhos de Deus, né? Afinal de contas, o que é mundano se vivemos no Aie? Se vivemos no mundo, precisamos das coisas deste mundo, né? Então, se precisamos de dinheiro, que a gente peça uma forma de conseguir o dinheiro, né? Que a gente peça o dinheiro na nossa vida. Se o que a gente precisa é de paz, que a gente peça a paz, prazer, saúde, enfim, o que importa é a sinceridade que brota do nosso Ori em relação ao que a gente realmente precisa. E lembrando que o mundo espiritual ele responde. E ele não vai responder por julgamento, mas por sua sabedoria profunda, né? Profunda, sobre nós, sobre o nosso destino, né? E sobre as nossas ações também. Então, você precisa entender que ao pedir algo que você realmente precisa, você não será julgado. Você não será julgado. Mas, sem dúvida, é avaliado se isso é parte do seu destino ou não. Né? Porque se você não recebe alguma coisa, é importante se lembrar que aquilo, naquele momento, muito provavelmente não era parte do seu destino. E como nós não sabemos qual é exatamente o nosso destino, às vezes muito difícil de escolhermos, né? De sabermos se o que a gente está pedindo é algo que vai ser bom ou não tão bom para nossa caminhada. Agora, se você recebeu, bom, se você recebeu o que você pediu, aprenda a honrar aquilo que te foi confiado. Porque aquilo que é confiado a você, através dos seus pedidos, mesmo que não seja para o orixá, para as entidades, que fosse para Deus, você que tem apenas a espiritualidade como sua companheira e pede tudo o que você deseja a Deus, é essencial que você honre aquilo que Deus está pegando nesse mundo e dando a você, porque acredite, o que está sendo confiado a você certamente podia ter sido confiado a outra pessoa, e foi para você que chegou. Tudo nesse mundo é finito. A saúde, o dinheiro, o amor, a família, as coisas, né? O prazer de viver, tudo é finito. Então, se isso chegou até você, saiba que deixou de ser dado para alguém, né? Acho que é o termo melhor. Não é que foi retirado de alguém, mas deixou de ser dado para alguém, está sendo dado para você. É essencial que você saiba honrar. Um ori ingrato que recebe e esquece, que pede e não honra, né? Que ativa as forças espirituais e não as faz valer e que depois, né, anda por outra caminhada e se esquece daquilo que lhe foi beneficiado, acaba ativando forças contrárias para si mesmo. E todos nós fazemos isso. Então, eu estou falando disso para que vocês se atentem a esse movimento. Principalmente quem é cultuador de orixá, principalmente quem é das religiões da diáspora. Eu vejo muitas das pessoas que estão na nossa religião pedem, recebem, às vezes até mesmo pela dificuldade de acreditar, né? Quem lhe ajudou, acabam não sendo gratos por aquilo que receberam. E, e é aí que as forças que podem nos prejudicar da espiritualidade começam a agir, né? Então, Egbé, né? Yami, Egungun. Egbé que deveria nos amparar, ou seja, o nosso duplo espiritual, né? Que deveria nos amparar,
por estarmos seguindo o nosso destino, percebe que a gente muda nosso comportamento e começa a nos cobrar. E a Mi, que antes nos protegia, se cala, né? E deixa que os filhos delas, os Adiogun, interfiram na nossa vida. A doença, a morte, a perda, a prisão, a preguiça, uma série deles, né? Egungun, que intercedia, ou seja, nossos ancestrais que intercediam por nós, podem simplesmente se voltar para uma outra pessoa, nos ignorar, nos deixar para trás, né? Se voltar para um outro descendente. E o nosso próprio Ori, que antes nos guiava, pode entrar em conflito com a nossa própria caminhada. Então, é importante que a gente cultue com consciência, porque gratidão é parte do axé, né? E a gratidão não é só aquela coisa, aquele sentimento de, ai, eu sou grato, né? A gratidão está envolvida em tudo o que faz reconhecimento, tudo que faz jus a reconhecimento daqueles do Aie que ajudaram você, né? E daqueles do Orum, do céu, que também te ajudaram, né? Então, desde um muito obrigado, uma mensagem de agradecimento e reconhecimento, ter paciência para você conseguir, sabe, aquilo que você deseja, continuar frequentando, sendo leal aos locais, às pessoas, né, às próprias entidades, à própria espiritualidade, ao seu Ori, o dinheiro que você paga ou que você contribui, aquilo que você investe num lugar que te acolhe, ou para uma pessoa que trabalha para você, para fazer o seu ebó, o seu trabalho, enfim, tudo é parte do processo do agradecimento, do reconhecimento do ser humano e também do mundo espiritual. E quem agradece, gente, tenha certeza, quem agradece tem axé, quem agradece firma o seu destino com os dois pés, sabe? É aquele passo que você dá, é um passo que não volta atrás. Por fim, queria dizer que é importante a gente se lembrar que nós que cultuamos o orixá aqui na diáspora, não, para nós não somos menores, não estamos longe demais dos olhos de Deus, né? A distância entre a gente e o Orum, nós não medimos em espaço. O que mede a distância entre nós e a espiritualidade, sem dúvida, é o nosso caráter, né? A nossa ética, a nossa sinceridade. Então, peçam, recebam ou não recebam e agradeçam, mesmo assim, né? Ao não receber, não cabe o desânimo, não cabe o desestímulo, a falta de vontade, né? Não cabe ao não receber o comportamento vitimista, assim como ao receber, não cabe o comportamento orgulhoso, o comportamento impetuoso, o comportamento vaidoso ou egocêntrico. É importante que a gente cultue e não perca de vista o nosso objetivo principal, que é a nossa transformação e constante evolução pessoal. Eu desejo que o seu Ori te leve exatamente aonde o destino te aguarda. Como eu falei, esse vídeo estava buscando conectar a gente com os orixás e com a grandeza do mundo espiritual e o nosso Ori. E esse vídeo, ele é a introdução de uma sequência que eu vou fazer, sendo o primeiro aquele que vocês pediram para falar um pouco sobre a Dje, que é um orixá não tão comum aqui na diáspora e que muito do que se fala aqui na diáspora são, infelizmente, apenas bobagens, né? Quiséramos nós que a Dje fosse isso que se fala por aí, né? Bastava arrumar um dinheiro
fazer um assentamento, jogar na loteria e ficar rico. Não é assim. Então, o próximo conteúdo que vai vir na semana que vem, eu vou falar sobre esse orixá para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. E como não poderia deixar de ser, vou compartilhar com vocês uma mensagem sobre Ori, gratidão, merecimento e o papel das forças de Egbe, Yabi, Egungun, né? Enfim, que pode ser encontrado no Odu Iretemedi, extremamente profundo, adoro esse Odu, numa versão que diz Orirere Nimbe Omoenian. É o bom Ori que sustenta a vida de uma pessoa. Aqui fiadura saimoun tiaumbebefun. Não se deve fazer oração sem saber o que está pedindo. Biabafiesun kanoriwa enitiamafi jeioni. Se culpamos nosso Ori, é a nós mesmos que prejudicamos. É um verso bem mais extenso, mas ele conta, né, as interpretações podem falar que tudo que recebemos passa primeiro pelo nosso Ori, que pedir sem consciência, por inveja, por ganância, por vaidade, ou até mesmo sem ainda nós termos certeza daquilo que queremos, é caminharmos contra o nosso próprio destino, né? E eu vou até um pouco mais além. Tem pessoas para as quais eu jogo e algum tempo depois a pessoa vem me pedir algo que já foi perguntado e já foi dito que não era para ela fazer. Não tenha atenção, pessoal. Quando esse Odu ainda fala que quando recebemos algo e não honramos, que é o nosso Ori que sofre primeiro, né? Seguido aí da retirada, né? Das proteções com relação a Egbe, Yami, Egungun, enfim. Então, é extremamente importante que a gente entenda que nós mesmos vamos compondo os nossos ciclos e que é necessário sabedoria em relação à nossa vida. É necessário que nós tenhamos responsabilidade em relação à nossa vida, né? Além disso, tem um verso nesse mesmo Odu que ainda fala Orimi ejekinirere timofé, que o meu Ori me permita receber aquilo que me é verdadeiramente bom. Esse é um trecho desse Odu e é um trecho de uma reza de Ori que eu já passei para vocês em outro momento. Que o meu Ori me permita receber aquilo que me é verdadeiramente bom. Porque nós, em humildade, entendemos que nós não sabemos o que é bom para nós. Nem sempre sabemos o que é bom para nós, né? Então não adianta gastar dinheiro, comprar vela, fazer barganha com o Exu, pedir não sei o que, não receber e se sentir mal com isso. Você deveria se sentir bem com isso, porque o que você fez, o que você ofereceu, o pedido que você fez, ele foi endereçado da forma correta. É nisso que nós temos que acreditar, né? É evidente que nós esperamos, assim como os orixás já esperaram e muitas vezes até forçaram durante a caminhada deles para conseguir algo. Mas o que eles encontraram foi retrocesso. Foi retrocesso. E a gente não quer isso na nossa vida. Você não quer isso na sua vida. Então, se Exu tirar do seu caminho aquilo que você mesmo pediu, agradeça. Adupé, uma boa semana para vocês e espero que esse vídeo venha enriquecer ainda mais o seu entendimento e o seu conhecimento sobre cultura de orixá e sobre como lidar com a espiritualidade, principalmente